Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar, breve Jesus voltará. Essa é a mensagem de Deus para você. Alegre-se na certeza de que nosso Senhor Jesus Cristo em breve virá. Essa é a sua promessa e a palavra do Senhor é fiel, seu testemunho é verdadeiro. No momento certo, aquele que vem virá e não tardará. É por isso que os filhos de Deus se alegram na certeza de que a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos. E você notou aí que nós temos um novo prefixo aí do Quarteto Arautos do Rei, que é uma nova formação, não é? A 30ª formação do Quarteto Arautos do Rei, nesses 61 anos de existência desse abençoado quarteto, então tem um prefixo novo. Além disso, nós estamos num ano muito especial aqui para a Voz da Profecia. Você sabe, 2023, nós estamos completando 80 anos desse ministério, de existência desse ministério. Começou em 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, com esse objetivo maior: anunciar ao Brasil e ao mundo que o nosso Deus tem o controle da história nas suas mãos e no momento certo Ele virá em glória para buscar o seu povo. Portanto, esse é um ano muito especial para a gente aqui na Voz da Profecia. E eu cumprimento você onde quer que você esteja pelo Brasil e pelo mundo, com gratidão pelo carinho de sua audiência, porque mais uma vez você está conosco aqui nesse abençoado programa. E eu tenho aqui um presente para você, esta revista A Cura do Pecado. Através desse material você vai estudar a Bíblia e compreender que houve sim, infelizmente, o início do mal neste mundo e no universo. Mas o nosso maravilhoso Deus, Ele já providenciou um meio para nos livrar de tudo isso. Através desse material você vai compreender o que a Bíblia diz sobre a origem do mal, mas também vai entender a intervenção divina para nos livrar desse poder dominante por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E você vai saber que há um destino glorioso para aqueles que confiam no Senhor, porque os planos de Deus para você e para mim são maravilhosos. Quando você confia em Deus de todo o seu coração. Eu quero dizer para você que esse material aqui está completamente à sua disposição caso você queira solicitá-lo, tá bom? É presente mesmo, é de graça. É só você mandar uma mensagem para a gente agora mesmo através do WhatsApp, número 98244-4449. Diga assim: eu quero a revista A Cura do Pecado. E aí nossa equipe vai entrar em contato com você e esse material vai chegar às suas mãos para que você, através dessa revista, possa compreender tudo o que a Bíblia diz a respeito desse tema. E o seu coração vai se encher de alegria, vai se encher de esperança, porque assim,
Quanto mais nós conhecemos o Senhor, quanto mais nós compreendemos Sua palavra, mais nós temos certeza de que o nosso Deus bendito tem o controle da história nas suas mãos e a gente não precisa temer nada. Outra possibilidade é você entrar no site novotempo.com, novotempo.com/escola bíblica, tá bom? Esse site, novotempo.com/escola bíblica. E aí você preenche um pequeno cadastro e a gente manda esse material diretamente para sua casa, para abençoar a sua vida. E aí, tudo em paz? Claro, na medida do possível, né? Dificuldades, problemas sempre existem, mas com a bênção de Deus a gente prospera, a gente vence, a gente vai para frente, na certeza de que o céu é logo ali. Logo, logo, pela graça do Senhor, nós estaremos juntos uns com os outros e todos na eterna presença do nosso maravilhoso Deus. Essa, inclusive, é a música que o quarteto tem para apresentar agora, glorificando o nome do Senhor. Ouça, Arautos do Rei, Eu Vou ao Lar. Sei que o céu é lindo, eu quero lá morar, pois quero estar com meu Jesus no lar de eterna luz. Eu vou ao lar, vou ao lar, vou ao lar, onde é meu lugar. A Cristo adorarei, ali viver, serei feliz. Quando a vida é triste e me encontro só, o meu consolo é pensar que aqui eu vou ao lar, vou ao lar, vou ao lar, onde é meu lugar, meu lugar. Quando eu estiver no lar, a Cristo adorarei. Serei feliz. E se um dia a morte vier e me levar, tranquilo estou, pois sei que nesse lar eu vou morar. Eu vou ao lar, vou ao lar, vou ao lar, onde é meu lugar, meu lugar. Eu vou morar nesse lar, vou morar nesse lar, vou morar nesse lar, vou morar nesse lar, vou morar. Ou nós vamos sim, nós vamos ao lar pela graça do Senhor. Claro que é pela graça do Senhor, porque se fosse por merecimento a gente não ia não, né? Somos todos pecadores, indignos, destituídos da glória de Deus, totalmente carentes da graça dele, mas por essa bendita e poderosa graça nós vamos ao lar. Porque em Jesus Cristo nós temos a cura do pecado,
Romanos capítulo 8, verso 1, está escrito assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, na certeza de que estamos salvos por meio da graça do Senhor Jesus Cristo, um dia nós iremos ao lar. E, por falar nisso, você já pediu a revista que eu lhe apresentei agora há pouco, A Cura do Pecado? Se você não pediu ainda, liga para a gente, tá bom? Agora um detalhe, se você vai fazer a solicitação por meio do telefone, você precisa ligar em dia útil e horário comercial. O telefone é esse aí, 0 operadora 12 21 27 31 21, tá bem? Outra opção ainda mais prática é você mandar mensagem pelo WhatsApp. E aí você pode mandar a mensagem agora. Salva esse número e já manda a mensagem para a gente. Aproveita o intervalo que vem na sequência e você manda uma mensagem de texto através desse número, 98244 4449. Diga: eu quero a revista A Cura do Pecado, e nós vamos mandar direto para o seu endereço. E assim nós prosseguimos com o programa A Voz da Profecia. Agora vai ter o intervalo, mas na sequência eu volto e eu tenho uma mensagem importantíssima para você. O tema do arrependimento, uma mensagem impopular. Nós iniciamos essa reflexão semana passada e eu quero concluí-la hoje. Essa mensagem é impopular porque esse tema sempre confronta o pecador nos seus pecados e o desafia a mudar de vida. A mensagem não é fácil não, mas é possível vivê-la, e melhor ainda, eu digo, é saber que andar pelo caminho do Senhor é maravilhoso. Nada mais precioso na vida do que isso. Fica aí que eu já volto. Cumprimentei todo mundo e falei da minha alegria, porque eu tinha ouvido dizer que ele estava disposto a se batizar. Ele disse: sim, pastor, eu quero me batizar. E nós conversamos ali um pouquinho na sala, mas ele me disse: pastor, eu queria ir ali ao escritório conversar um pouco com o senhor em particular, pode ser? Eu disse: claro. E aí nós deixamos ali a esposa, os filhos e fomos lá para o escritório. E ele me disse: pastor, eu quero ser assim bem sincero com o senhor e bem direto. Eu disse: pois não. Ele disse: pastor, eu quero me batizar, mas eu não posso lhe garantir que eu serei fiel à minha esposa. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Quem eu era já não sou. Quem era já não sou. Passado já se foi. Vivo agora na alegria do Senhor. Se o pecado me chamar, insistindo em convidar, eu direi: morri. Você está acompanhando a programação da TV Novo Tempo e esse é o programa A Voz da Profecia. Eu quero agradecer muito a você pelo carinho de sua audiência, onde quer que você esteja nessa hora, por todo o Brasil e, é claro, em vários outros países do mundo, porque a gente tem esse privilégio aqui na Novo Tempo da nossa programação ser acompanhada por gente em diversas partes do mundo. Deus lhe abençoe, meu amigo, minha amiga, onde quer que você esteja, que a presença do Senhor seja real na sua vida. Eu quero nesse instante fazer uma oração pedindo a Deus para abençoar o estudo de sua palavra. Aqui na Novo Tempo é assim, a gente sempre ora pedindo ao Espírito Santo que nos dê discernimento, nos dê compreensão, que Ele ilumine nossa mente para que nós compreendamos a Santa Bíblia. Pode orar comigo? Senhor Deus e Pai, nosso coração se volta a Ti, Senhor, agora, e nós Te suplicamos, abençoa-nos no estudo de Tua palavra, Senhor, para que nós compreendamos de fato qual é a Tua mensagem e que o Teu Espírito nos ajude a segui-la, obedecê-la. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém. A bênção de Deus está conosco.
Na pregação, na mensagem, da semana passada, eu disse que o tema do arrependimento era o centro da mensagem proferida por João Batista, aquele que foi o precursor de Cristo. E veja, esse tema, em realidade, do arrependimento, ele permeia a Bíblia toda. É uma mensagem popular porque confronta o pecador ao denunciar os seus pecados. E quem é que gosta, não é? Quem é que gosta de ter os seus pecados denunciados? Por isso que a mensagem do arrependimento ela é muito impopular. Eu disse também na semana passada que o verdadeiro arrependimento ele se manifesta por confissão e abandono do pecado. Veja, não basta confessar, é preciso confessar e decidir abandonar o erro. A palavra hamartia, em grego, traduzida por pecado em português, significa originalmente errar o alvo. Ou seja, andar em direção contrária a Deus. Nosso Deus, nosso Criador, Ele deve ser o nosso alvo. É na direção de Deus que nós devemos andar, porém, a pessoa que está em pecado, ela está errando o alvo porque ela está na direção contrária a Deus. E eu disse também no programa da semana passada que a palavra grega metanoia, traduzida para arrependimento, ela significa mudança de mentalidade. Por isso, arrependimento não é apenas um remorso ou uma tristeza pelas consequências do nosso erro, mas é uma tristeza que a gente sente por reconhecer que o nosso coração é impuro, que nós temos motivos impuros, errados. Você compreende? É mais do que uma simples tristeza por ver os problemas causados em função dos nossos erros. O verdadeiro arrependimento inclui essa tristeza interior por nossos motivos impuros. E então eu apresentei um texto com o qual eu quero começar hoje. Foi o texto que eu usei para concluir o programa da semana passada. Vamos à primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Se você tem aí a Bíblia e quiser conferir no seu texto, no seu livro, primeira carta escrita por Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 9 a 11. São palavras fortes, mas que ao mesmo tempo trazem uma mensagem de muito conforto e de muita esperança para todos nós pecadores. Está escrito assim: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. As palavras de Paulo são claras, são inequívocas. Ele diz: irmãos, vocês precisam saber que idólatras, adúlteros, afeminados, homossexuais, ladrões, avarentos e bêbados, maldizentes, roubadores, eles não herdarão o reino de Deus. Mas o que me traz muito conforto é quando Paulo diz assim: alguns de vocês eram assim. Percebeu? Verbo ser no passado. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Oh, glória a Deus! Ainda que vocês tenham vivido, diz Paulo, nesses pecados, que alguns de vocês tenham vivido nesses pecados, vocês foram lavados, vocês foram santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Você percebe que Paulo aqui faz referência direta à Santíssima Trindade. Ele fala de Jesus Cristo, fala do Espírito Santo, fala de Deus o Pai, unidos com um propósito
de não só perdoar os pecadores, mas também transformá-los, lavá-los, santificá-los, dar a todos os pecadores uma nova vida. Há esperança para mim, há esperança para você, para todos nós com as nossas fraquezas e dificuldades. Eu pensei em compartilhar aqui um ou dois exemplos práticos. Assim, situações que ao longo do meu ministério eu já tive a oportunidade de vivenciar, lidando com muitas pessoas. Como eu já trabalhei em muitos lugares, das 5 regiões do Brasil, eu já tive o privilégio de trabalhar em 4 delas, já tive a oportunidade também de pastorear no exterior. Então, eu vou contar aqui umas 2 histórias e você não fica aí tentando pensar assim, deve ter sido fulano, ciclano, ali ou acolá. Você que me conhece, com o qual já tive o prazer de trabalhar, não fique especulando não, porque provavelmente você não vai acertar. Mas eu estou pensando aqui só a nível de ilustração, para a gente entender como é forte essa palavra, essa mensagem de Paulo. Certa vez, um senhor, numa região onde eu pastoreava, ele se colocou à disposição para ser batizado. Ele era esposo de uma irmã da nossa igreja, de uma senhora da igreja, que era membro da igreja. Eu já tinha ido à casa dessa família umas 2 vezes, conhecia aquele senhor, mas um contato assim muito superficial, muito rápido, mas eu já tinha ouvido uma fama dele, a fama de ser muito mulherengo. Conhece esse termo? Assim, um homem que não se contenta só com a esposa, um homem infiel à esposa, na linguagem popular, que vivia pulando a cerca. Eu já tinha ouvido alguma coisa a respeito dele nesse sentido. E aí, um determinado dia, um senhor da minha igreja me disse: pastor, fulano, o senhor conhece? Esposo da irmã fulana? Eu disse: sim, claro. Então esse irmão da igreja me disse: pastor, o senhor sabe que ele é meu amigo? Eu disse: sei. Ele disse: olha, tem uma notícia boa para o senhor, pastor. Eu disse: qual é? Fulano quer se batizar. Eu disse: sério? Mas que maravilha, que bom. E ele disse: pastor, seria bom o senhor visitá-lo. Eu falei: claro, vou visitá-lo sim. Poucos dias depois, eu encontrei a própria esposa daquele senhor na igreja. E eu disse para ela: irmã, estou feliz porque o irmão fulano me disse que o seu marido quer se batizar. E ela disse: pastor, ele tem falado em batismo. Mas eu não senti a esposa assim muito empolgada, e eu pensei: poxa, por que será que ela não está alegre? Afinal de contas, o marido dela quer vir para a igreja, quer se batizar, quer andar pelo caminho do Senhor. Mas mesmo assim eu disse: irmã, eu gostaria de fazer uma visita ao seu marido, à senhora, lá na sua casa, pode ser? Ela disse: claro, pastor. E nós combinamos e acertamos o dia. E aí lá fui eu. Cheguei, me apresentei lá, e cumprimentei todo mundo e falei da minha alegria, porque eu tinha ouvido dizer que ele estava disposto a se batizar. Ele disse: sim, pastor, eu quero me batizar. E nós conversamos ali um pouquinho na sala, mas ele me disse: pastor, eu queria ir ali ao escritório, conversar um pouco com o senhor em particular, pode ser? Eu disse: claro. E aí nós deixamos ali a esposa, os filhos e fomos lá para o escritório. E ele me disse: pastor, eu quero ser assim, bem sincero com o senhor e bem direto. Eu disse: pois não. Ele disse: pastor, eu quero me batizar, mas eu não posso lhe garantir que eu serei fiel à minha esposa. Eu disse: uau, como assim? Pastor. Ele disse: eu sinto que preciso me batizar, está na hora, mas pastor, eu não vou lhe garantir que eu serei fiel. Deixa eu lhe dizer a verdade, sabe? O meu pai não era fiel à minha mãe, o meu avô não era fiel à minha avó, o meu bisavô não era fiel à minha bisavó, porque infelizmente, todos nós, homens dessa família, temos essa tendência de ser infiéis. É uma coisa de família, pastor. Ele disse: pastor, é hereditário, é genético. Nós temos, e aqui eu estou usando palavras dele, nós temos um apetite sexual exacerbado. Eu pensei: misericórdia, isso é um touro, né? Eu falei: mas como assim? Ele disse: pois é, pastor, é isso que eu estou dizendo para o senhor. Eu nasci assim, eu não tenho culpa. Então, assim, eu vou me batizar, mas eu não posso lhe garantir que eu vou conseguir ser fiel à minha esposa. E aí, o que você diria para ele? Eu me lembro bem que eu disse para ele: olha, fico muito feliz com a sua decisão de se batizar, mas eu também não posso lhe batizar. Quando o Senhor, já antes do batismo, já está me dizendo
que vai continuar a sua vida de infidelidade à sua esposa. Como pode um crente viver dessa maneira? Ele disse, mas pastor, mas então o senhor não me batiza? Eu disse, assim não, eu posso lhe batizar. Se o senhor reconhece seus pecados, confessa seus pecados, se joga todos os dias nos braços de Cristo e clama pelo poder dele para ter uma nova vida. Claro que há um risco de o senhor voltar a cair. Todos nós estamos sujeitos a cair em pecado, mesmo aqueles que já são batizados, obviamente. Mas como eu vou lhe batizar se o senhor já está antecipando que vai continuar no pecado? O batismo é para pecadores que estão arrependidos, confessando os seus pecados e buscando uma nova vida. E eu me lembro que eu disse para ele, ok, você pode não ter culpa por ter nascido assim, com esse, nas suas palavras, apetite exacerbado, né, na questão da sexualidade, mas você se torna culpado quando você sabe que há uma solução, há um poder disponível dado por Deus para vencer o pecado, e você ignora esse poder porque está, de alguma maneira, decidido a continuar no pecado. E aqui é um ponto importante. Veja a diferença entre tendência e prática. A gente precisa pensar nisso. Há uma diferença entre a tendência e a prática na questão do pecado. Todos nós nascemos com tendência para o pecado, uns numa direção, outros noutra, mas todos temos tendência para pecar e com essa luta nós seguiremos até o dia da glorificação, até o dia quando Cristo virá e Ele tirará de nós essa maldita natureza pecaminosa, essa natureza inclinada para aquilo que é contrário à vontade de Deus e que pode, claro, nos trazer algum prazer, alguma alegria, mas depois nos traz tanta tristeza, tanta dor e tanta frustração. Até que Cristo volte, no entanto, e nos livre dessa natureza pecaminosa, até que Ele volte, nosso corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Até lá, você e eu, nós precisamos orar, jejuar, evitar todo o pecado, buscar a ajuda de Deus constante para nos dar uma vida de santidade. Você e eu, nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor dia a dia e dizer, Senhor, ajuda-me. Tu sabes que eu sou fraco, coloca, Senhor, sobre mim o Teu Espírito, em mim o Teu Espírito, para que Ele me guie por um caminho de santidade e não de pecado. Veja, você está buscando em Deus uma vida de santidade. Mas outros dizem assim, não tem jeito, eu sou assim, nasci assim, eu não tenho culpa, e eles acabam se entregando às práticas pecaminosas. Qual é a orientação bíblica com relação a esse tema? Eu vou lhe mostrar rapidinho aqui 2 textos, começando na carta aos Romanos. Também a orientação dada por Deus a nós através do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 6. Leia os versos 12 e 13. Está escrito assim. Aliás, vou começar no verso 11. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Veja, assim também vocês, diz Paulo, considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Antes da conversão, você estava vivo para o pecado e morto para Deus. Mas agora que você é um novo homem, uma nova mulher em Jesus Cristo, você está vivo para Deus e morto para o pecado. E Paulo segue dizendo, portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Claro, não é? Não há como não compreender isso. O Senhor está nos dizendo aqui, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, ou que ele continue reinando como fazia no passado, antes de você conhecer Jesus. Não permita que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões, os seus desejos, as tendências pecaminosas. Não ofereçam os membros de vocês, do corpo de vocês, ao pecado como instrumentos de injustiça. E aí Paulo diz, mas como pessoas que passaram da morte para a vida,
que saíram da perdição para a salvação, que saíram de uma vida de pecaminosidade para uma nova vida de santidade por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Ora, esse é o chamado, é para uma vida de santidade. E alguém poderá dizer, não, pois é, eu entendo, mas é que a minha tendência é muito forte. E aí a tentação vem e eu não dou conta, está além das minhas forças. Então tá, vou lhe mostrar mais um texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. Está escrito assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Paulo diz, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e Ele não permite que nós, seus filhos, sejamos tentados além do que nós podemos suportar. E aí Paulo vai e diz, pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Você e eu não temos desculpa quando nós caímos em pecado. Nós pecamos porque decidimos pecar. Porque se nós decidíssemos nos entregar a Deus e clamar pelo poder de Deus, o socorro viria, o livramento viria, porque Deus é fiel. Deus não permite que seus filhos, diz Paulo, sejam tentados além daquilo que eles podem suportar. Uma vez um rapaz me procurou para conversar. Ele não era membro da igreja ali onde eu trabalhava e pastoreava. Eu estava nessa época na região norte do Brasil. E ele me contactou, me disse, pastor, posso falar contigo? Eu disse, claro. E marcamos e nos encontramos um dia lá na sala pastoral da igreja. Um jovem simpático, tivemos a princípio uma conversa leve, agradável, descontraída, mas não demorou e ele mudou o tom da conversa e me disse assim, pastor, mas olha, na verdade eu estou lhe procurando porque eu estou muito magoado, muito chateado e a minha mágoa é com a igreja. E eu pensei, alguém deve ter dito algo, né, que eu tenha ofendido. E eu disse, pois não, mas por que você está magoado com a igreja? E eu conto para você agora a história assim de maneira bem resumida. Ele me disse, pastor, eu era antes membro de uma igreja pentecostal. E aí, estudando a Bíblia, eu compreendi algumas verdades que até então eu não entendia e eu decidi me tornar um adventista. E já há alguns anos eu estou na igreja adventista. E ele disse, e chegando à igreja eu entendi que eu deveria namorar somente com garota da igreja, evitar aquela questão de julgo desigual e tal. Eu disse, está bem, está certo. E ele disse, e lá na minha igreja também, pentecostal, a orientação era a mesma. E eu, tudo bem, eu concordo com isso. E ele disse, então, pastor, eu encontrei uma garota e comecei a namorar com ela. E eu disse para ela, vamos ter um namoro certinho, de acordo com a orientação de Deus e da igreja. E ele me disse, pastor, e a gente até orou antes mesmo do primeiro beijo. Eu falei, olha, mas que legal, parabéns por isso. Ele disse, pois é, pastor, mas aí o tempo foi passando e o senhor sabe, a gente vive nesse mundo perdido, a pressão sobre a gente é muito grande nessa área da sexualidade, na faculdade, entre os amigos, na mídia. E ele disse, pastor, o nosso namoro foi esquentando e aconteceu. E eu disse, aconteceu o quê? Olha só a pureza pastoral. E ele disse, pastor, aquele lance do lanche antes do recreio, o senhor está entendendo? Eu disse, já ouvi alguma coisa a respeito. Ele disse, pois é, pastor, a gente acabou se envolvendo, tendo intimidade. E ele disse assim, por isso a igreja me disciplinou. E aí eu pensei, então ele está assim chateado, magoado com a igreja porque foi disciplinado. Bom, e eu já entrei logo, engatei uma marcha e já fui logo dizendo para ele, ei moço, olha bem aqui nos meus olhos, eu tenho certeza que a igreja disciplinou você com tristeza, mas por necessidade. A igreja não disciplinou você para lhe expor ou para lhe condenar.
mas para lhe ajudar a amadurecer, crescer na sua caminhada cristã. O objetivo da disciplina eclesiástica não é punitivo, mas redentivo. A igreja disciplinou você com tristeza, mas por necessidade. Não precisa ficar com mágoa da igreja por isso. Ele me disse, não, pastor, é que tem mais um pedaço da história, eu posso contar? Eu disse, não, vai, pode dizer o que houve. E ele disse assim, pastor, esse namoro acabou já faz um tempo, mas o problema é que, como a notícia espalhou e a igreja me disciplinou, eu fiquei magoado, mas passou. Aí ele disse assim, só que agora, pastor, o senhor sabe, eu sou jovem, eu tenho outra namorada também da igreja. E aí quando nós fomos começar o namoro, eu disse para ela assim, olha, a gente vai fazer tudo certinho, você conhece minha história, sabe que eu já errei, eu não quero errar de novo. E nós oramos, começamos o namoro, e o tempo foi passando, pastor, e aí o relacionamento foi esquentando, sabe? Nessa questão assim do contato físico, e eu nunca esqueço, ele me disse assim, olha, o senhor está há pouco tempo aqui no norte do Brasil, não? Eu disse sim. Ele disse, pois o senhor vai ver, pastor. Aqui existe um clima quente e úmido, dessa região aqui da Amazônia, região amazônica, e esse clima, ele disse, exerce sobre o organismo da gente assim uma força que deixa a gente assim muito acelerado, muito animado nessa questão sexual. O senhor vai ver, pastor, está chegando aqui agora, mas o senhor vai ver. Eu estava quase que dizendo, o Senhor lhe repreenda, eu não quero ver nada, me deixa em paz, me deixa na minha. Mas ele realmente disse isso. E aí ele disse, pastor, e o relacionamento nosso foi esquentando e aconteceu de novo. Eu disse, outro lanche? Ele disse, pois é, pastor, a gente errou. Eu disse, mas o que está havendo agora? Ele disse, olha, da mesma forma como da outra vez, a história se repete, não é, pastor? A menina contou para uma amiga da igreja, a amiga contou para outra, o assunto se espalhou. E esses dias a minha mãe me chamou e disse assim, filho, o pastor virá aqui à nossa casa, ele quer lhe fazer uma visita. E eu já sei que logo em seguida vai ter uma reunião da comissão, da liderança da igreja. E ele disse, pastor, eu já entendi tudo, o pastor vem me visitar para me dizer que eu vou ser disciplinado de novo. Isso me revolta, ele disse, com a igreja, porque a igreja é muito radical, muito dura. A igreja, ele disse, deveria ter mais sensibilidade para contextualizar os ensinos da Bíblia, para o nosso tempo, para a nossa realidade, porque a pressão hoje sobre os jovens é muito maior. Então, a igreja me parece muito insensível, muito radical. Enquanto ele falava, eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que eu posso dizer para ele? E aí eu tive uma ideia. Como eu disse, ele já havia sido membro de uma igreja pentecostal antes, e os irmãos pentecostais, eles têm uns termos assim que são muito próprios deles, especialmente quando tratam de assuntos espirituais, umas expressões assim bonitas, e ele usou algumas dessas durante nossa conversa. E aí eu tive essa ideia e olhei para ele e disse assim, olha, o Espírito Santo colocou aqui na minha mente uma palavra para eu lhe dizer. E ele disse, pastor, isso é uma revelação. Eu disse, eu não sei se isso é uma revelação, mas eu sinto um desejo de lhe falar. Ele disse, pastor, é uma revelação, entrega a revelação. Eu disse, então tá, vou entregar já. Eu disse, olha, o Espírito Santo colocou aqui na minha mente que eu devo lhe dizer que se você continuar pensando dessa maneira, você um dia vai chegar num lugar onde o clima é ainda mais intenso do que o clima aqui do norte do Brasil. E ele disse, como assim, pastor? Eu disse, o Espírito está falando a respeito do calor do inferno, do calor do lago de fogo e enxofre. E ele disse, como assim, pastor? Eu dei um pulo na cadeira e eu disse, é isso mesmo. O Espírito Santo está dizendo para você agora, se você continuar com esse tipo de pensamento, com esse tipo de mágoa, com esse tipo de desculpas para os seus pecados, um dia você vai ser levado e consumido no lago de fogo. Porque assim, Deus livra os seus filhos do pecado, mas Deus não livra seus filhos no pecado. Eu até mencionei isso na mensagem da semana passada, não foi? Deus está disposto a nos livrar a todos nós do pecado, mas Deus não nos livra no pecado se nós optarmos por permanecermos no pecado. Mas é claro que depois eu disse para ele, eu tenho certeza que você terá a humildade
de confessar seu erro, a responsabilidade de assumir as consequências do seu erro, e Deus vai lhe abençoar, e Deus vai restaurar a sua vida e vai lhe ajudar, porque você é um filhinho precioso para Ele. Enfim, depois nos abraçamos, oramos juntos e seguimos tudo bem. Mas olha, por favor, não se engane e não deixe que ninguém engane você. Quando não há arrependimento, confissão e abandono do pecado, não há salvação. Cristo nos salva do pecado, mas não no pecado. Eu preciso ler um texto que está marcado aqui na minha Bíblia e que também é muito forte. Ouça bem, Carta aos Hebreus, capítulo 10, versos 26 e 27. Está escrito assim: porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Como eu disse, forte, não é? Se continuarmos a pecar de propósito, ou seja, conscientemente, sabendo que o pecado é pecado, de forma premeditada. Se nós continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelo pecado, pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. A mensagem é forte, mas é verdadeira. Quando as verdades bíblicas elas não conseguem levar ao arrependimento, geralmente elas produzem apostasia, afastamento de Deus. Quando o pecador é confrontado com seus pecados e chamado para o arrependimento, porém ele se mantém distante de Deus, então, em vez de acontecer o quebrantamento, há o endurecimento do coração. Quando não há rendição, há resistência. Muitas vezes a mensagem da palavra de Deus, em vez de produzir fé, produz fúria. Em vez de produzir santidade e salvação, aprofunda o pecador ainda mais na sua pecaminosidade e, consequentemente, em sua condenação. Tudo depende de nossa reação diante da mensagem da palavra de Deus. Qual é o objetivo divino com a mensagem de arrependimento, que é tão forte, tão dura e tão impopular? Eu não tenho dúvida qual é o propósito de Deus. Apocalipse capítulo 3, verso 19, o Senhor diz assim: eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, diz o Senhor, seja zeloso e arrependa-se. Eu, diz o Senhor, repreendo e disciplina aqueles, e disciplino aqueles que eu amo. Se essa mensagem está sendo muito forte, muito dura para você, creia. O Senhor lhe fala dessa maneira porque Ele ama você e Ele quer levar você ao arrependimento. O desejo de Deus não é lhe apresentar essa mensagem para lhe humilhar, para lhe condenar, mas para lhe erguer, para lhe salvar. Deus repreende e disciplina a todos aos quais Ele ama, porque Ele quer nos salvar. E, aliás, creia, não há incompatibilidade alguma entre amor e disciplina. É verdade que nem todo que disciplina ama, mas todo que ama, ama verdadeiramente, disciplina quando necessário. Eu, diz o Senhor, repreendo e disciplino a todos quantos amo. Deus lhe abençoe. Eu iniciei a mensagem da semana passada com o texto de Mateus, que faz referência a João Batista e a sua mensagem. E eu quero voltar aqui ao texto de Mateus, no capítulo 3. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 3. A mensagem de João Batista, como já lhe disse, é sempre uma mensagem de arrependimento. Eu quero reler aqui alguns versos. Mateus, capítulo 3. Inicialmente, aqui nos versos 1 e 2. Está escrito assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se porque está próximo o reino dos céus.
Mateus capítulo 3, versos 1 e 2. Arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. A mensagem de João Batista. Agora a partir do verso 8. Está escrito assim: produzam fruto digno de arrependimento. Veja que o verdadeiro arrependimento, ele produz fruto. E não pensem que podem dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos a Abraão. João diz assim: não digam temos por pai a Abraão. E eu poderia dizer para você agora, não diga Deus é meu pai. Claro que Deus é seu pai, Ele ama você, mas lembre-se, quando o amor é verdadeiro, a disciplina acontece se necessária for. É por isso que Deus nos repreende muitas vezes. E no verso 10, e o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. A palavra é clara, é inconfundível. João está dizendo assim, olha, se não houver arrependimento, haverá condenação. Porque Deus nos salva do pecado, mas não no pecado. E agora, a partir do verso 11, eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João está dizendo assim, há alguém que pode ajudar vocês muito mais do que eu tenho ajudado, porque ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos. Limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Vai chegar o dia quando o Senhor recolherá o trigo no seu celeiro. O trigo são aqueles que confessam seus pecados, se arrependem e mudam de vida. São os filhinhos de Deus que serão levados para a sua eterna presença, mas a palha, ou seja, aqueles que rejeitam a mensagem de arrependimento, que não confessam seus pecados e no pecado permanecem, porém, a palha ele queimará num fogo que nunca se apaga. Tomara que essa não seja a minha e nem sua experiência. Que sejamos o trigo que um dia será levado para o celeiro do Senhor. Tem música para você. Essa mensagem continua agora através do Quarteto Arautos do Rei, que canta Eu Não Sou Mais Eu. Desprezei essa luz que um dia recebi. O Senhor de mim teve compaixão, foi o seu amor que mudou meu ser e uma nova vida começou. Sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Do meu Deus completamente sou. Me escondi em sua graça e seu querer. Hoje sei quem sou e
também quem fui. Vivo no amor que me resgatou e lhe rendo glórias, ó Jesus. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Quem eu era já não sou. Quem era já não sou. O passado já se foi. Vivo agora na alegria do Senhor. Se o pecado me chamar, insistindo em convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Se o pecado me chamar, insistindo em convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Eu não sou mais eu, não sou mais eu não sou mais eu, não sou mais eu não sou mais eu, não sou mais eu. Há poder em Jesus Cristo para transformar completamente a minha e a sua vida. Todos nós, como disse, temos tendências para o pecado. Por isso é que nós não podemos viver condenando uns aos outros. A mensagem do Evangelho é a mensagem de vida, de perdão, de salvação, de restauração. Creia, apesar de todos os meus e dos seus pecados, nós podemos ter perdão no Senhor. É verdade, conforme li aqui, Mateus capítulo 3, verso 12, um dia a palavra de Deus é clara, a palha será queimada, ou seja, aqueles que não se arrependem, que não confessam seus pecados, que não buscam uma nova vida. Mas, por outro lado, o trigo será recolhido e levado para o celeiro do Senhor. O trigo são aqueles que confessam seus erros, admitem suas fraquezas, são aqueles que produzem fruto digno de arrependimento. São aqueles que, pelo poder de Cristo, passam a ter uma nova vida, por isso eles podem cantar: eu não sou mais eu. Esses filhinhos de Deus um dia serão recolhidos no celeiro do Senhor, serão levados para a eterna presença do Senhor. Tudo, é claro, pela graça do nosso maravilhoso Deus. Que o bom Deus lhe abençoe, permaneça firme na sua fé. Se tem erros e pecados aí, como eu sei que eu também tenho aqui, vamos nos jogar na presença do Senhor e admitir nossas fraquezas, admitir nossas tendências herdadas ou cultivadas para o mal. Vamos nos humilhar na presença do Senhor, não tenha medo de fazer isso, pelo contrário, corra para os braços do Senhor, confesse seus pecados, clame a Ele pelo poder para ter uma nova vida. Ele pode perdoar e purificar você, Ele pode dar a você uma nova vida. Vamos orar juntos? Pense em Deus comigo agora. Pai querido, seja glorificado o Teu nome, Senhor. Estamos na Tua presença com o nosso coração agradecido por sabermos que, apesar de pecadores, podemos ser perdoados e transformados. Abençoa todos que estão orando comigo agora, Senhor. Dá vitória a todos os Teus filhos para que nós vivamos em santidade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bênçãos para você e para a sua família.
E lembre-se, o programa A Voz da Profecia está terminando agora e a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, a gente se vê. Tchau.